A Libras tem um recurso muito bom de ser trabalhado e que facilita muito a comunicação. Esse recurso chama-se classificador, que pode ser agregado ao marcador. Inicialmente eu vou discutir com vocês sobre o classificador. Ele substitui o sinal e facilita a comunicação, como eu estava dizendo. Então, por exemplo, se eu coloco aqui na minha mão pessoas, faço dois rostinhos, só para facilitar vocês compreenderem. Os dois olhos e a boca, os dois olhos e a boca, aqui são duas pessoas. Que elas se aproximam ou se afastam. Mas isso aqui pode ser um poste. Isso aqui pode ser um pedaço de pau. Pode ser qualquer coisa, porque eu não dei o sinal antes para falar de que se trata. Então, para que eu possa dizer que são pessoas, eu coloco a configuração em P, pessoa, ou assim, pessoa. Então, isso aqui é o sinal de pessoa, ou com a configuração em P, pessoa. Também algumas vezes coloca dessa forma, para dizer o cidadão, a pessoa. Mas vamos lá. Pessoa, Então aqui eu tenho quantas pessoas? Duas. As pessoas se aproximam de frente e de costas, andando de costas para trás. Uma está passando para lá e para cá, e a outra aqui está olhando ela. A outra está aqui e agora voltou para cá. Então aqui está sendo um classificador para a pessoa, e eu não preciso falar nada, apenas só em sinal, que está aqui, a de quem está aqui do lado direito está olhando para a outra andar. E agora uma está atrás da outra, ou uma está atrás da outra, tanto com o polegar como o dedo indicador. Eu posso fazer o sinal de fila. Então aqui, várias pessoas, uma atrás da outra. E uma lá atrás furou a fila, foi para frente. Então assim você começa a compreender como os surdos falam, representando as pessoas dessa forma. Ou seja, o classificador. Mas também tem um marcador, porque se a pessoa está aqui e foi para frente, marcou que o último pulou e foi para frente. Então, o classificador com o marcador muitas vezes se confundem. E é preciso você estar atento como ele está construindo o cenário, para que você possa entender de que ele está falando. Porque se ele diz, por exemplo, que tem uma pessoa aqui e uma árvore aqui, a minha mão direita é uma árvore e aqui é a pessoa. E daí você percebe que essa pessoa que está aqui foi andando e subiu na árvore. Só colocando dessa forma, eu já estou fazendo, expressando para vocês a compreensão de que houve este movimento e aqui. Eu não preciso dizer pessoa, árvore, aqui tudo em cima? Não. Na gramática a gente encontra três tipos de classificadores. Para pessoa, para animal e para objeto. Só que eu fui observando e fazendo a crítica em relação a essa estrutura e cheguei à conclusão de que, por exemplo, o sinal de sol é este. Mas como eu vou dizer que o sol amanhecer, eu vou usar o classificador de sol, eu disse o sol, e aí, classificador de sol com os raios, e ele foi amanhecendo. Como é que eu vou dizer que o anoitecer? Desta forma, ou utilizando para o outro lado, já que o sol está de um lado e depois ele faz para o outro, e baixa no horizonte. Isto aqui é o sinal de sol? Não. Este é o classificador de sol, porque o sinal de sol é este. E o classificador do sol está marcando também que o sol está se pondo. Mas só que na literatura, na gramática da Libras, só existe classificador para objeto, animal e coisa. Eu posso dizer que um amanhecer, uma alvorada, um anoitecer, um pôr do sol é coisa de uma aurora, porque nem é objeto nem animal. Para a pessoa, eu posso dizer que é um objeto. O pôr do sol virou objeto? Não. Então eu estou considerando que
enquanto classificador, também temos para ambiente e natureza. Então, classificador para pessoa, primeiro eu tenho que usar o sinal de pessoa e dizer que aqui tem uma pessoa. E a pessoa está andando. Mas ela pode estar andando dessa forma também. 2 pessoas andando. 3 pessoas andando. Aí já vão ter que ser dessa forma. 4 pessoas andando. Uma multidão vai em frente ou vem em cima de mim, um arrastão, por exemplo. Quando eu estou caminhando, eu posso pular de alegria. Então aqui eu estou colocando o classificador pulando. E aí o sinal já é de pular. Ou seja, você começa a perceber que o verbo pular se confunde com o classificador nesse momento de pular. Ou, por exemplo, de ficar de joelhos. Aqui é o sinal de ajoelhar. Também é o sinal de castigo. Para o animal leão, por exemplo, leão, gato, elefante, cachorro. Qual é a marca que esses animais vão deixar no chão? Praticamente, se você guardadas as devidas proporções de um elefante para um leão e um cachorro e um gato, a pata vai deixar isto no chão. Então o cachorro pode fazer dessa forma, um gato dessa forma, o leão assim, com a expressão facial, e o elefante pum, pum, pum. Mas antes disto, eu tenho que colocar o sinal do animal, porque você aqui não vai saber qual é o animal que estou colocando. Então você vai contar uma história e você então vai precisar colocar que foi ou o elefante, ou o leão, ou o gato, ou o cachorro, e daí em diante colocar a configuração, colocar o classificador para dizer que é ele que está caminhando. Você não vai poder, por exemplo, colocar o leão. Perceba como o leão anda e faça a expressão facial e vá construindo com ele a história, para você poder ter fidelidade, para você ser fiel com a história. Uma moto, por exemplo, o sinal de moto é este. Mas qual é a marca que ela deixa no chão? Uma roda? Então, moto. Também é para a bicicleta. Como é que eu vou saber a diferença da moto e bicicleta? Então eu preciso dizer bicicleta e faço. Ou moto e faço. Eu preciso localizar o sinal do objeto e depois fazer o classificador. Porque imagine uma moto, não. Ou um carro, não. Aqui a moto e a bicicleta. E aí eu coloquei 2, e aí uma passou para a outra, para frente. Então você começa a fazer esse movimento muito mais fácil. Um carro, ele deixa 2 marcas no chão. Mas também pode ser esse. Então eu tenho que dar o sinal de carro e fazer esta configuração ou essa configuração. E daí eu vou dizer carro, um está ao lado do outro. Ou no congestionamento todos estão um atrás do outro. Para ônibus, ônibus também é a mesma configuração, a não ser um ônibus articulado ou um caminhão também articulado. Caminhão tem um dicionário dessa forma, para fora, com esse movimento. Tem com esse movimento, aqui também se usa em Pernambuco. E eu também vi um vídeo na internet que ele colocou o caminhão com os 2 refletores. Bem, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque não é o objeto, não é o veículo, é como você lidar com o sinal. E daí você usa o sinal que você tem na sua cidade. Aprenda apenas a utilizar ele quanto classificador, porque para o classificador não vai modificar. É essa forma de expressar, é essa forma de se comunicar em sinais. Um livro, o sinal de livro é este, o sinal de caderno é este. No dicionário está uma confusão, aí é outro questionamento que eu faço, porque o livro é este. Se você pega livro e caderno e coloca só isso como está lá, você quando quiser rasgar uma folha, vai rasgar a folha do caderno ou do livro. Então o dicionário
nacional está errado. Tem que fazer uma variação entre livro e caderno. Mas voltando para cá o classificador, porque é outro assunto de outra aula. Livro. Eu pego no livro dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Um livro pesado. Esse livro eu vou colocar onde? Aqui. E se eu soltar, caiu, porque eu não disse que tinha uma prateleira para colocar. Então, o livro, peguei no livro. Então aqui é o classificador para o livro. E eu marquei a largura do livro. E agora, vou colocar ele numa prateleira. Preste atenção no nível da prateleira, aqui. Então eu vou pegar esse livro e colocar aqui. Se eu colocar aqui, foi abaixo da prateleira, vai cair. Eu pedi para vocês prestarem atenção com relação ao nível. Quando eu coloquei o nível nesta altura, e peguei o livro e coloquei aqui, vamos refletir. Qual a altura da minha mão esquerda? Qual foi o nível que eu coloquei? Na hora que eu vou colocar o livro aqui, eu empurrei o livro contra a prateleira. O correto seria, e é, na altura da prateleira. Então, quando você coloca uma prateleira nesta altura, nesta altura, nesta altura, o que for, você estabeleceu esse nível, o que estiver acima ou abaixo, você tem que respeitar quando for colocar. Então, se o nível está aqui, está correto quando eu faço isso. Mas se eu fizer isso, eu estou enfiando contra a prateleira. Estou destruindo o livro. Não estou usando fé cênica, não estou usando o marcador de forma correta. Então, o marcador ele tem que estar posicionado e posicionando o objeto ou qualquer outro elemento na altura correta. Vocês têm que prestar atenção exatamente nesse nivelamento. Isto é o marcador. Você vai marcar ponto a ponto do que você está colocando no seu cenário. E o seu cenário tem que ser construído aqui, ó, o tamanho do seu abraço, aqui em cima, até a altura da pelvis. Este é o seu cenário. Aqui e aqui. O intérprete que faz, se abaixa, mexe, vira. Primeiro vai ter uma escoliose, vai ter uma esculhambose na coluna e não está ensinando Libras nenhuma, porque isso não é língua de sinais. Isso não é Libras. Isso é um teatro aí qualquer. É um teatro, é caras e bocas. O limite do cenário é este. Este aqui você vai ter que colocar toda a sua comunicação, todo o seu cenário, tudo que está acontecendo nesse limite. Você vira para cá, coloca uma coisa aqui, coloca outra aqui, coloca outra para cá, coloca outra para cá, e não se vira para trás, porque senão você vai dar as costas. Mas o classificador para colocar atrás, por exemplo, o sinal de trás, você pode fazer isto, ou, como alguns estudos fazem, batendo na cabeça. No dicionário, tem duas formas de dizer atrás. Uma, você coloca a configuração em 1, como dizendo assim, vai lá para trás. E a outra, batendo nas costas, como sendo atrás. Aqui eles batem na cabeça. Ou fazem isso. Só que, quando você está trabalhando com classificador, você não precisa fazer isso. Por exemplo, se você tem uma árvore e esta árvore está aqui, vou ficar meio de lado para vocês perceberem a distinção da câmera, porque só tem uma câmera. Se eu disser que tem a água passando para cá, tem um carro aqui. Onde é que está o carro? Atrás da árvore, e o rio está aqui. Então você, com o classificador, você posiciona todo o seu cenário, atrás, em cima, embaixo, na frente, e dá a orientação com o marcador. Então, na hora que eu coloquei aqui a árvore, eu classifiquei. Eu fiz o sinal de árvore e coloquei ela aqui. Então, classificador da árvore. Então, vamos dizer que as folhas dela estão arriadas. Pronto. Aqui está classificado. E está marcada também a árvore. Mas como é que eu vou marcar a frente da árvore? Aqui. E atrás da árvore? Aqui.
Então eu estou marcando a frente e atrás, de um lado, do outro, sempre deixando a árvore como referência. Então quando você vai trabalhar com o classificador, você vai ter que manter a referência para poder dizer as coisas onde estão, uma atrás da outra. Por exemplo, se você tem o mar, é o sinal. Mas onde o mar está? Você vai colocar o mar. Quando eu fiz isso, eu coloquei aqui, ó, o limite. E a praia, no caso praia, aqui.